Lição 86. Não te inquietes. Não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que, muitas vezes, pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre e guia, espiritualidade amiga, ampara-nos para que estejamos sempre apostos para o trabalho edificante, para que estejamos sempre prontos à nossa evolução espiritual. Agradecemos por cada oportunidade, por cada conflito, onde podemos avaliar e nos melhorar, onde podemos avaliar e seguir em frente, sabendo que Jesus, nosso mestre e guia, ampara-nos a todo momento. Abençoa esse grupo de estudo, o nosso facilitador, abençoa a nossa casa espírita e todos os pontos de luz que estão aqui prontos para, junto a Jesus, nos guiar. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, gente. Oficialmente aí, boa noite para todos. Mais uma quarta-feira de estudo para nós, nesse grande caminho de Paulo de Tarso aí. E nós estamos aqui na segunda carta aos Coríntios e vamos iniciar o versículo 3 do capítulo 6. Ok. Então, assim, até na semana passada a gente falou que do 5, 6 ele não tem muita diferença, tá? Ele continua falando do envolvimento, dos recados, da amorosidade que eles estão tendo pelos e para os coríntios, né? Pelo amor que ele tem ali e uma hora não, a gente vai chegar lá no capítulo 10 que ele vai falar da carta severa, mas a gente vai falar um pouquinho mais ali se a gente chegar hoje no capítulo 7, porque tem uma diferença. Eu vou ler aqui o 1, 2 e o 3 só para a gente colocar no contexto do capítulo 6, tá? Visto que somos colaboradores com ele, exortamo-vos ainda a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: no tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação vim em teu auxílio. Eis agora o tempo favorável por excelência. Eis agora o dia da salvação. Evitamos dar qualquer motivo de escândalo, a fim de que o nosso ministério não seja sujeito à censura. Muito bem, gente. Tá aí, ó. Não dar motivo de escândalo, a fim de que o nosso ministério não seja sujeito à censura. O que vocês interpretaram sobre isso aí? Quero ouvir a opinião de vocês. Eu acho que o Paulo está exortando
aos companheiros e falando dele mesmo também, para procurar viver de forma irrepreensível, para evitar que qualquer atitude, qualquer comportamento deles seja avaliado de forma a enfraquecer o testemunho do Evangelho. Exatamente. O resumo é esse aí. A Então, conduta moral deles está em evidência. Como ele é que vem trazer o ensinamento, fica em evidência. Assim como qualquer um, palestrantes espíritas, né, pastores, pessoas que estão em evidência no ensino, ficam sempre sujeitos a ser observados de forma mais diferente, mais crítica, né? E isso demonstra a profunda preocupação que Paulo tinha com a integridade dos componentes daquela comunidade. Isso demonstra preocupação. Por isso que eu falei, isso demonstra o amor. Porque assim, se você não tivesse amor, você ia estar preocupado com aquela pessoa? Você dá um feedback para aquela pessoa? Você dá um retorno para aquela pessoa? Quando você chama a atenção do seu filho, você chama a atenção por amor. Para que ele não repita. Para que ele melhore. Então, isso demonstra o carinho que ele está tendo. Então, ele tá preocupado com a integridade dele. Né? Ele está preocupado que seja porta de escândalo. Né? E era provavelmente o que estava acontecendo com os coríntios. Por quê? Por causa das divisões, das polêmicas, as carnes. Né? Se lembra lá do uso dos véus? As carnes dos ídolos? É provavelmente isso aí. Né? E coisas que a gente nem ficou sabendo. Porque não estava nem nas cartas, né? Então, sim, a fim de que nossa missão, o nosso ministério não seja censura. Exatamente o que a Jane resumiu pra gente. Dos valores morais que a gente está praticando. Né? É um versículo bem claro. Né? Muito, não é? Não tem nem muito o que dizer. Não tem. É a coerência. E se você volta no 2, né? Se é o dia da salvação, como quem diz, temos que fazer por onde? Né? Eu nesse... Está aí muito ligado ao anterior. Sim, totalmente. Né? Totalmente. Porque se não cumprir o 3, não é o dia da salvação. Então, assim, não basta conhecer, é preciso praticar, é preciso viver. Né? Até no livro dos médiuns, eu esqueço o capítulo dos médiuns, não sei se é do método, capítulo 3 ou capítulo 4, no início ali da segunda parte, ele vai falar dos espíritas, do tipo dos espíritas. E tem os espíritas experimentadores, que vão lá, assistem, acham bom, mas não é para eles. Aquela doutrina, a doutrina espírita não é para eles. Né? E lá no quarto item que Kardec vem colocar dos verdadeiros espíritas, né? Aqueles que vêm, conhecem e praticam a doutrina espírita. Então aqui, eu quando analisei, eu coloquei a palavra integridade, você ser íntegro. Né? Principalmente isso que a gente falou, os líderes, aqueles que estão vendo, né? Você procurar integridade. A gente vai escorregar aqui e ali, a gente sabe das nossas imperfeições, mas a gente tem que procurar acertar e procurar acertar o caminho. Né? Sendo que, gente, as nossas ações, elas falam muito mais alto que as nossas palavras. Tanto é que se eu for para a tribuna e falar, gente, vocês estão fazendo isso, daqui a pouco me pegam fazendo isso, pronto, está em contradição. Entendeu? Então as ações valem muito mais que as palavras. Né? Seja em qualquer lugar, seja na família, no trabalho, é o comportamento que vai falar mais alto. Né? Aqui, vamos um pouquinho. Posso ir para frente? Né? Porque eu acho que ficou bem claro esse versículo aí também. Né? O versículo 4, aqui a gente tem o seguinte. A gente tem dois blocos, do 4 ao 7, do 4 ao 8,
e do 8 ao final, que eles falam que são 2 grupos onde a palavra-chave é a perseverança. Tá? É a perseverança, é a atitude. Lá no final do versículo 8 é colocada a posição perante o mundo mundano, perante a sua posição em relação ao evangelho. Tá? Então são 2 blocos que vão buscar um contraste. Então, perseverança foi uma palavra, um sentimento que a gente trabalhou muito em uma de suas cartas, que foi a carta aos Romanos, que a gente trabalhou sofrimento, perseverança, virtude e esperança. Né? A gente trabalhou muito isso lá em Paulo. E a esperança vai voltar aqui. Tá? Então vamos lá. Na verdade eu vou ler o bloco, tá, gente? Até o 8 que eu leio? Deixa eu ver aqui na minha anotação. Acho que eu vou ler até o 8. Então vamos lá. Ao contrário, em tudo recomendamo-nos como ministros de Deus, por grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas desordens, nas fadigas, nas vigílias, nos jejuns, pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, na glória e no desprezo, na boa e má fama, tidos como impostores e não obstantes verídicos. Olha só, gente, vamos agora fazer uma interpretação. Né? O Paulo, ele está colocando a perseverança nas situações difíceis. Nas situações de prova. É isso, não sei se vocês perceberam isso. Olha só, grande perseverança nas tribulações. Mas aonde, gente? Necessidade, angústia, açoite, prisão, desordem, fadiga, né? Nas vigílias. Ou seja, eles estão colocando que nós temos que suportar. Não é uma qualidade inata, mas é uma perseverança que a gente tem que ter ali. Né? Então, e a doutrina espírita nos fala isso, mostrando que por sermos espíritas não estamos isentos do sofrimento. Né? Por sermos seguidores do Cristo, não estamos isentos do sofrimento. A gente é ensinado, é mostrado que a gente tem que transformar esse sofrimento em aprendizado. Mas não estamos livres de passar por essas provas, por essas dificuldades, por essas angústias, por tudo isso aqui que ele fala. Muito mais é a nossa responsabilidade, né, perante o conhecimento. E tudo isso vale para hoje, né? Positivo. Sem tirar nenhum. Né? Exatamente, Marília. Quem hoje que não está sem tribulação, não tem necessidade de alguma coisa, não está angustiado, não sofre açoites. Claro, assim, prisões, a gente pode até botar um conteúdo espiritual aí, né? Desordem, fadiga, vigília, né? O filho sai à noite, ou estou preocupado com alguma coisa, né? O jejum. Então, sim, ele está colocando todas as circunstâncias difíceis, todas as nossas tribulações. E ele está falando assim, a gente tem que agir com perseverança. É isso que ele está colocando. Então, sim... Não, só rapidinho antes. Ele não está recomendando, olha só, presta atenção, só suportar o mal. Mas ele está recomendando que a gente demonstre essa virtude. Lembrando aí do versículo passado que a gente acabou de olhar dos nossos comportamentos. Então, sim, a gente tem que demonstrar isso no comportamento, na nossa atitude. Né? Pode falar, Ângela. Não. Eu achei interessante porque ele coloca perseverança nas tribulações e cita várias, né? Mas nos dá como que a gente deve fazer. Através de quê? Através da pureza, da ciência, da paciência. Isso. Eu achei que assim... perfeita colocação dele. É o contraste que ele fez. É o bem e o mal sofrer que está lá no Evangelho. É isso aí. Ele fez o contraste.
Então, pureza, o que é pureza? É a simplicidade, é uma retidão moral. Essa ciência aqui que ele coloca, gente, essa ciência, puxa aí uma observação, isso aí, no dizer, na semântica da palavra grega, significa conhecimento das coisas que se devem fazer. Tá? Não é uma ciência de ser cientista, não, por favor. Nem tinha na época, né? Mas é o conhecimento das coisas que se devem fazer. Né? Então, sim, esse conhecimento se alinha muito com a fé raciocinada que a gente usa no Espiritismo. Esse conhecimento aqui, eu achei que ele como conhecimento profundo da verdade, ou seja, do Evangelho e das leis divinas. É isso aí. Né? Isso aí. E a questão da pureza aí, referindo-se à retidão das intenções, né? Que no Espiritismo a gente vê lá no capítulo 8º do Evangelho, que está lá, bem-aventurados os puros de coração. Os puros de coração, muito bom, isso aí. Isso aqui também que ele falou, pelo amor sem fingimento. Ótimo esse aí, nossa, achei demais esse aqui. Não é? Porque assim, é esse amor que sai mesmo de dentro do coração, um amor verdadeiro. É o amor genuíno. Né? É isso aí, um amor não fingido. Olha só, gente, pelo fato de ele ter colocado isso aqui, significa que a gente faz. Se ele não ia colocar uma coisa que a gente não faz. Então, uma das qualidades nossa tem que ser esse amor, como que você falou? Eu falei amor genuíno, você falou o quê, Marília? Amor o quê? Verdadeiro, né? Como que é? Verdadeiro, de coração. De coração. Não fingido, você colocou, né? Achei legal também. Então, sim, nós sermos essa peça genuína, esse instrumento genuíno. Pelo quê? Pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, está aí. Pelas armas ofensivas e defensivas da justiça. Né? De Deus. Na glória, no desprezo, na boa e na má fama. Então, sim, por essas e por outras, é que a gente, igual a Jane colocou aí, né, a vida cristã é um combate. Entre um contraste. Entre as qualidades que nós queremos cultivar e entre as tribulações que nós estamos passando. E ele mostra que a gente pode passar por tudo isso numa situação de perseverança, de alegria, porque a gente sabe que no final nada é perdido. Exatamente. Não é perdido. Né? E Emmanuel coloca isso, eu escrevi isso em algum lugar hoje, eu li, agora não estou lembrando, que a alegria, a felicidade não é isenção de sofrimento. A felicidade não é isenção de sofrimento. A felicidade é você estar pleno nas tribulações. É você estar consciente nas tribulações. É você estar resiliente. Né? Então, sim, esse contraste que Paulo coloca aqui eu achei maravilhoso. Porque significa esse combate que a gente está passando. Quem falou aí? Foi eu. Porque tem Emmanuel no 4. No 4? Sim, sério? 6,4. Em tudo que chama. Ih, eu não pulei, Lá então. no nosso capítulo 132. E ele pega lá em cima o 4 e o 5. Sim. Porque vai até jejum. Você explica para nós aí, Jane, que esse aí eu passei batido, eu não fiz a minha anotação do Emmanuel aqui. O que ele está comentando é aquele, ao contrário, em tudo, recomendando-nos como ministros de Deus, por grande perseverança nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Aí ele vai falando aqui, entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. É aquilo que a gente falou. Mesmo nas provas, nas tribulações e nas angústias, a gente tira o aprendizado. Isso aí. Né? O outro versículo que eu anotei é indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Ou seja, a vivência do Evangelho em qualquer situação. Porque muitos de nós, lá na casa espírita, somos, né? Pais, irmão, meu irmão para cá, meu irmão para lá, beijinho, beijinho. Chega em casa, né? É aquela braveza, muitos falam palavrões ainda.
Então, ele fala aqui dessa vivência do evangelho em todos os momentos da nossa vida. O outro parágrafo é: certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. A contemplação, né? Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo, né? E a gente tem que lembrar que muitos vivem dessa forma sem professar religião nenhuma. Uhum. Muitos ateus conseguem vivenciar tudo isso sem ter nenhuma religião por trás. Eu ainda mandei uma mensagem hoje para alguns, acho que cheguei a mandar para você também, Jane, de um ateu falando a respeito, né, da morte. Achei o pensamento dele completamente cristão, sem ser. Ele não tocou no nome de Jesus, ele não tocou em verdades assim. Muito interessante mesmo. Fluiu dele, assim, uma lógica, né, no que ele falou. E eu achei importante esse primeiro versículo, esse primeiro parágrafo aqui, ó, que resume isso tudo que a Jane falou. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Uhum. Nessa casca, né, que a gente usa para enfrentar a vida aqui fora, que quando a gente chega nos lugares da intimidade da gente, a gente deixa ela cair e mostra quem a gente realmente é, né? É uma mensagem que vale a pena ser lida toda ela. É mesmo. Né? É sim. Porque eu nem destaquei frase, não. Pus assim uma chave nela inteira. Porque achei perfeita. E a gente, né, vamos dizer assim, brincamos muito com a doutrina do Cristo em existências passadas, né? Até que nos chega o Espiritismo e nos dá essa responsabilidade a mais, né? Então, assim, essa mudança de comportamento, essa transformação, né, ela para nós tem que ser muito evidente. Ela tem que nos tocar o coração mesmo. E como diz ali, não pode ser um fingimento, porque senão chega no mundo espiritual lá, vai dar comunicação em reunião mediúnica aí. Aí é complicado. Porque você se manter com a postura evangélica, né, com a postura do Cristo, quando você está, igual nós aqui, estamos num grupo espírita, todos comungando da mesma ideia, ou lá na casa espírita, é fácil. Uhum. O difícil, ou seja, o desafiador, é você manter essa postura no seu ambiente de trabalho, na convivência com o público, quem trabalha com o público igual eu, é desafiador você conseguir manter o equilíbrio nessas situações. Porque entre irmãos é muito fácil. O negócio é entre os adversários, entre as opiniões diferentes, né, as provocações. O que eu vi aí, essa questão da armas da justiça, eu achei muito interessante essa expressão, que é compreendido que como as virtudes, né? A fé, a caridade, a paciência, o perdão, a humildade, a coragem, a vigilância de pensamentos. Essas são as armas que a gente se utiliza. Em verdade, até assim na minha BJ aqui, né, esses versículos, né, essas virtudes que é para a gente cultivar e essas tribulações, eu marquei elas de vermelho, ressaltando aqui, porque ela é um aprendizado. Né? E aí a gente chega aqui no versículo 8, na metade do versículo 8, quando ele começa a falar, tido como impostores e não obstantes verídicos, como desconhecidos e não obstantes conhecidos, como moribundos e não obstante eis que vivemos, como punidos e não obstantes livres da morte, como tristes e não obstante sempre alegres,
como indigentes, e não obstante, enriquecendo a muitos, como nada tendo, embora tudo possuamos. Então, assim, olha só, o que Paulo faz da metade do versículo 8 até o 10 é tudo que ele viveu, é tudo que ele está sendo acusado. É tudo que ele está sendo acusado aqui. Né? Cadê? Pulei aqui. Ó. Tido como impostor, como desconhecido, como moribundo, que ele já teve, como punido, como triste. Olha só quantas coisas que ele colocou. Indigente. Então, assim, de novo, vamos colocar assim, Paulo está fazendo paradoxo do comportamento. Desconhecido. Olha que bonito, né? Ele coloca desconhecido para o mundo geral, mas bem conhecidos por Deus, pela espiritualidade, pelo que você faz, pelo que você está fazendo. Né? Como moribundos, eles viviam ameaçados de morte, morrendo, mas Deus operava neles, né? E é aí que vive. Né? Punidos, né? Aí talvez aí vamos colocar aí com açoite, com chicotada, né? Mas não permitindo sendo morto, né? Porque Deus operava neles. Quando Paulo vai ser decapitado lá, ele fala, né? Por quê? Por que vocês estão assim? Né? Vocês é que são os que vão ficar aí tendo que viver, continuar vivendo nesse mundo. Eu estou me libertando. Eu achei muito bonito o versículo 10. Como triste, não obstante, sempre alegre. Né? É o que nós falamos. Eu acho que foi isso que eu li hoje aqui, que eu falei da felicidade, que eu fiz o link, né? Que essa alegria, essa felicidade em Cristo não é uma ausência de sofrimento, de tristeza, né? Mas é uma felicidade que você consegue ultrapassar essas circunstâncias de tribulações, né? Paulo podia estar entristecido, mas ele tinha a alegria de viver. Ele tinha a alegria de estar com Cristo, dessa união, dessa perseverança que ele está falando para a gente ter. Né? Indigentes. Eles eram pobres, gente. Paulo era rico? Saulo era. Paulo não. Saulo era. Paulo não. Ele é um pobre, gente. Paulo tinha que trabalhar para sobreviver aonde que ele estava. Mas o que? Ele estava enriquecendo o quê? A todos com suas palavras, com seus comportamentos, com o evangelho vivido. Pois é, né, Sidney? Aí a gente vê nesse pedaço que está escrito aqui, a única coisa que vem na minha cabeça é aquela frase, como que o conhecimento liberta. Ele conhecia isso, por isso que ele tinha essa fé inabalável. Não é? É lindo. As pessoas estão vendo isso, por mais que as pessoas estejam vendo, me vendo como um indigente, eu sei que eu não sou um indigente. Aos olhos de Deus, não é isso. Então a fé dele era inabalável, porque ele conhecia profundamente o pensamento do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Então não tinha nada que pudesse abalar ele. E o interessante é que ele fala assim, embora tudo possuamos. As pessoas olham, nos vê como indigentes. Né? Mas nós sabemos que quem possui somos nós. E aí a gente vê bem o contraste da vida material e da vida espiritual. Né? Os bens materiais e os bens espirituais. Né? Eu sou conhecer e valorizar o que realmente importa. É verdade. Muito profundo isso aqui. Muito tocante o que Paulo colocou aqui. E observem que ele se utiliza da própria experiência para poder passar para eles. Que fala assim, gente, eu nada tenho, embora eu me sinto rico de possibilidades. O que falou assim, o conhecimento está libertando ele dessas amarras, dessas convenções da sociedade, dessas coisas, desse apego. Está libertando ele. Ele é muito ser, né? Ele é, não só está, ele é o Paulo mesmo, né? Aqui a gente vê isso aqui. Ele não tem um pedacinho que faça a gente pensar assim, aqui ele titubeou.
Não tem nada. A gente vai lendo as cartas, vai vendo. Em momento nenhum, nem na morte dele. Aí me faz lembrar da fala do Divaldo com Haroldo. Ore por mim. Ore por mim. Entendeu? Não deixe de orar por mim, porque até o último momento a gente pode perder uma encarnação inteira. Não, ore por mim para que eu não falhe, para que eu não, né, caia, né? E, assim, e Paulo foi isso também até o final. No final ele estava dizendo para a pessoa que ia matar ele, não titubeia não. Continua lá. Ele, Paulo, sabia que ele estava livre da morte, que a morte não existia. Ele está falando aqui, ó, né, como punidos, porque recebe a punição na carne, recebe a punição na fala das pessoas, no desprezo das pessoas, mas livres da morte. Por quê? Sabe que no final aqui, entendeu? Depois que passar por aquele pedaço ali, quem vai continuar na morte é quem está aqui. Porque ele entra no reino da vida vitorioso. Exatamente. Eu acho, Sidney, que a BJ foi muito feliz no subtítulo dos 5 e 6, porque fala do exercício do ministério apostólico, que é tudo isso aqui que ele está ensinando. Para quem quer estar em Cristo, né, seguir esses exercícios todos, seguir todo esse caminho que ele está dando aqui, né, de o caminho difícil, mas a fórmula, né, de parar de se perseverar para estar em Cristo. E o interessante é que às vezes a gente vê assim, a gente não pode ser exemplo, né? A gente vai fazer um estudo, vai fazer uma palestra, nós não podemos dar exemplo. Mas quando esse exemplo ele é filho de uma virtude que já está concretizado no seu coração, ele é válido. Ele é válido. Até porque, sim, Paulo falando isso, ele não é um santo. Ele estava em guerra com ele mesmo, tribulado. Mas é o que a gente está falando aqui. Ele estava liberto disso aqui. Ele já estava nesse despertar do Cristo dentro dele. Entendeu? Algumas coisas ele passou e ele gostaria que aquela comunidade também passasse isso aí. Também sentisse esse júbilo, esse êxtase de se livrar disso aí, de ter tribulação, mas ter esperança, de ter tribulação, mas ter perseverança. Ele gostaria de compartilhar. Aquele versículo lindo aí de alguns atrás que a gente estudou, né? Tribulado, mas não desamparado. Atribulado, mas não esmagados. Dificuldades, mas não vencidos. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Perseguidos, mas nunca abandonados. É lindo isso. Nunca, esse último, perseguidos, mas nunca abandonados. Esse aí, para mim, fecha aquilo ali, que é muito bonito. Qual que é esse versículo mesmo? Você lembra? Esse capítulo? Está aqui atrás, é a segunda carta aqui, é o capítulo 4. Capítulo 4? Capítulo 4, 8. Está aí atrás, na folhinha atrás da BJ aí, ó. Depois eu vou copiar isso, porque tem que ser lido e relido. Porque tem que entrar no coração. Então, gente, é nessa beleza que Paulo está falando, esse contraste. A gente começou lá no versículo 3, né? De ser, de estar, da qualidade, das tribulações. E agora a gente chega num bloco, igual a gente falou, do versículo 11 até o versículo 18. E esse é o único versículo, é o único trecho englobando a primeira carta e a segunda carta, em que Paulo se dirige à comunidade chamando eles pelo nome. É o único trecho. Vocês não vão encontrar isso aí em parte alguma. É o único trecho que ele vai falar. Cadê eu? Perdi aqui. Qual que é o versículo? Ele falou 11, né? No 11. Nós vos falamos com toda liberdade, ó Coríntios. O nosso coração se dilatou. Então esse é o único trecho que vocês vão encontrar. Ele vai falar isso em Gálatas e vai falar isso em Filipenses, mas para os coríntios, esse é o único trecho que ele vai falar o nome não. Então, assim, gente, quando você com seu filho chama atenção e chama o nome do seu filho, é amorosidade.
É como um pai e como uma mãe. É o que Paulo está fazendo aqui. O que Paulo está colocando. É como mãe quando chama assim, nome e sobrenome, né? Não é? Assim. Não é? Está chamando atenção. Então, assim, é um apelo, é um afeto, é um amor entre irmãos. O Bacon comenta lá que Paulo revela os seus sentimentos internos mais nessa carta do que em qualquer outra. Seu coração aberto revela o amor dele pelos coríntios. É como se ele estivesse falando de coração para coração. Ele coloca uma ressalvazinha aqui, ó, do 7:3, que é logo aqui embaixo. Ó. Não é para vos condenar que eu digo, pois já o afirmei, estais em nosso coração para a vida e para a morte. Isso aí, é de coração para coração. Né? E olha que bonito que ele fala assim, coração se dilatou. Assim, Paulo fala assim, aumenta o seu amor. Eu vou escrever coração se dilatou. Né? Então assim, é aquela ternura, compaixão, transbordar o amor, né? Isso, é o sentimento que ele sente pelos coríntios. É isso aí, né? É isso aí que ele está sentindo. Pronto, desativamos o som. Então sim, ele está falando da abertura do coração. Então sim, o que Paulo está sendo? Para pensar. Reflete. Paulo está sendo franco. Ele está numa sinceridade honesta, uma pureza, vamos dizer assim, uma pureza pura. Uma pureza. A redundância aí, Joel. A redundância na fala dele aí, Joel. Uma pureza. Ué, mas ele não falou amor sem fingimento? O amor, vamos dizer assim, o amor não tem fingimento. Mas quando ele fala que o amor tem fingimento, significa que existe gente falsa. Então vamos falar assim, existe gente pura que é falsa. Então vamos falar assim, a pureza pura. Entendeu? Aí pode ser o puro amor. É o puro. O puro amor, exatamente, a essência. A essência é essa, a transparência, isso é transparente. A autenticidade. O amor do Cristo, né? Isso aí. Isso aí, gente. Olha só quanta coisa apareceu aí. Né? Então ele está sendo isso tudo aí, amor do Cristo, transparente, autêntico. E ele está concitando aos coríntios a serem assim. A serem generosos de coração e abertos ao amor. Então, assim, o que ele... A grande pergunta, quando a gente passa para esses versículos que a gente acabou de passar aqui, que mexeu muito com a gente, com os nossos sentimentos, é fazer uma reflexão do nosso dia a dia. Porque, assim, os coríntios de hoje em dia somos nós. Somos nós. Como que nós estamos no nosso relacionamento? Como que nós estamos passando pelas nossas tribulações? Né? O que Paulo está convidando o Sidney a fazer? Ser verdadeiro, não se apegar, alargar o coração, o amor, né? Seja com todo mundo, seja com os familiares, colegas de trabalho, todo mundo. Ou seja, é o abandonar a hipocrisia. É desafiador? É muito desafiador. Mas é o que ele está nos convidando a fazer. E aí, eu estou andando, tá, gente? Estou andando aqui para poder linkar um com o outro, tá? Você já falou até o 13 aí, nós já falamos. Não, falei o 13 não, parei no 11. Eu vou entrar no 12 agora. Então, mas tudo isso que a gente falou, lê aí pra você ver, tudo isso que a gente falou já tá ali, o 12 e o 13. Eu sei, mas o 12, o desafio disso tudo que a gente falou é o 12. Por quê? Não é estreito o lugar que ocupais em nós, mas é em vossos corações que estáis na estreiteza. Esse é o desafio. Seus comportamentos, suas intrigas, os desvios dentro dos partidarismos. Né? Então, isso é que eu falei, que ele está concitando aos coríntios a agir como ele. Isso aí. A abrir também o coração para o amor. Olha o paradoxo que ele faz, a comparação que ele faz. No versículo 12,
não é estreito, ou seja, se expande o lugar que você se ocupa em mim. Ou seja, vocês me ocupam todo o coração. Ele os ama de verdade. Só que em vossos corações vocês estão na estreiteza. Vocês precisam dilatar o vosso coração. Aí está o desafio. O desafio são os seus comportamentos. São suas análises, suas reflexões. É uma chamada à abertura, à aceitação, ao amor. Isso tudo aqui é por causa do seu coração. Jesus não veio implantar o reino de Deus no coração dos homens? Está aqui o coração. Por que ele não implanta? Porque o meu coração está estreito. Olha o que ele fala no 13. Pagai-nos com igual retribuição. Falo-vos como a filhos. Olha o que a gente estava falando lá atrás, né? Dilatai também os vossos corações. Ele apela de novo. Né? E agora quando ele vira e fala assim, ó, pagai-nos com igual retribuição, ou seja igual a gente. Seja simpáticos, amorosos, assim como eu estou sendo com vocês. Assim como eu estou sendo. Né? Lembra que Paulo falou, sede meus imitadores? Então Paulo estava falando como pai. Ele era o pai espiritual daquela igreja ali. Me recompenso, ou seja, eu vou me jubilar muito se o seu coração estiver aberto. Por quê? Porque o meu está aberto. O meu está aberto. E quando ele fala, pagai-nos com igual retribuição, não é que ele queira gratidão deles, não. Né? É porque, como diz a Joana, fazer o bem que eu recebo é o bem que eu faço. Então, isso aí vai ser bom para quem? Para Paulo? Não, para eles mesmos, né? Quando a gente fala para o filho isso, a gente quer o quê? O bem deles. O bem deles, somente, né? O bem. Que eles cresçam moralmente, espiritualmente, né? Porque parece assim, me retribui. Me paga sendo meu amigo. Não é nesse não é nesse sentido, não. Né? Vocês conseguem, pelo menos assim, eu consigo ter um resquício, um vislumbre do sentimento de que Paulo estava sentindo por eles, um rascunho, né? Do tamanho amor por eles. A gente está tendo assim, está olhando para uma fresta e está se sentindo assim, nossa, imagina Paulo fazendo isso aqui. Imagina você sendo parte dessa comunidade e recebendo uma carta dessa de Paulo. Não está nos concitando a botar a mão na consciência, a fazer uma profunda reflexão? E olha que ele escreveu uma carta severa. Que nós vamos entrar nela. Ele está fazendo a cama. Está fazendo na cama lá, tipo assim, eu vou amar muito, abrir meu coração para que eles recebam depois a carta severa que eu vou enviar. A mudança do comportamento é uma coisa que realmente, você vê que a gente tenta. Ontem, eu tô aqui vendo aqui a voz da Maria Jane aqui na minha orelha, aqui, ó, com o que ela me falou ontem. Então, você precisa amansar o seu coração. A vozinha dela tá aqui, ó. Entendeu? Na minha orelha aqui falando. Então, assim, a mudança interna que a gente precisa fazer e o dia a dia da gente, a gente percebe no que a gente precisa mudar, porque a todo momento o que a gente precisa mudar está ali aparecendo para a gente poder se trabalhar. A todo momento a gente se encontra em situações que obriga a gente a exercitar isso. Sim. Né? E aí a gente percebe que aquilo ali é uma pedra no nosso sapato. Então, nós enfrentamos situações
que estão em loop na nossa vida até a gente desobstruir e resolver com aquela situação ali. Não importa se eu magoei, se eu matei a Luciana, a Jane, a Tuca e etc. Eu vou passar essa situação com aqueles, elas perdoaram, foram embora, mas eu não me resolvi ainda. Então eu vou entrar em loop até que aquela situação seja desobstruída. Eu aprendo a perdoar, aprendo a amar. Entendeu? Então assim, e quanto mais eu demoro, mais a situação vai ficando um pouquinho mais. Vai ficando um pouquinho mais. E ela vai fazendo um círculo. Ela vai fazendo um círculo. Só que ela vai aumentando. Então as situações em nossas existências, elas se repetem. Elas se repetem. Né? Um exemplo bem rápido assim, e bem chatinho, né? Em todo trabalho, vamos assim, é um exemplo, não significa que eu passei por isso não. Em todo emprego que eu entrei, eu sempre encontrei um chefe chato. Nossa, um chefe que me chateia, que eu não gosto, que não sei, em todo emprego. Será que o problema está comigo ou está com um chefe chato em todo emprego que eu entrei? Será que Deus botou todos os chefes chatos do mundo. Em todo, aonde que eu passei? Aonde que eu passei? Ou significa que eu tenho que aprender alguma coisa com uma liderança ou com pessoas que são difíceis de lidarem no trabalho? Que se usam da sua autoridade ao qual você esteve em vidas passadas e utilizou mal e hoje você se encontra em outra posição para poder aprender. Tá vendo? Ela se repete até que eu aprenda. Até que eu faça igual Paulo. Nas atribulações, eu utilizar de perseverança, de alegria, de paciência, de bondade, de amor sem fingimento. Quando eu pegar e naquele emprego eu falei assim, nossa, gente, chega, deixa eu aprender, deixa eu aquecer, deixa eu acalmar minha alma, deixa eu abrir meu coração. Ali acaba o meu problema. Ali eu me resolvi. É a palavrinha do ano, ao qual aí a Márcia me convidou para montar uma palestra para falar agora em junho aí que eu estou quebrando a cabeça, que é o reconciliar. Que a gente falou lá atrás do Ministério da Reconciliação de Paulo. O maior adversário está dentro da gente. Quando eu me resolver, eu me libertar desse fardo que eu estou carregando, aí eu vou ficar mais leve. Mas não, por enquanto não. É o chefe chato, aí eu carrego esse fardo aqui atrás. É o chefe chato, eu chego em casa reclamando, aí eu reclamo com a Marina, e eu não sei o que, não aguento mais aquele emprego, vou mudar, mudei. Dali a 3 meses, nossa Marina, que chefe chato, tá me perturbando. Larga esse fardo, larga. Reconcilia com você mesmo, larga isso aí. Aonde eu vou, eu tô carregando esse peso. Não importa. Então, é o que Paulo estava pleno nisso, porque ele largou isso tudo. É por isso que ele falou, eu sou pobre, mas eu sou rico. Ele aceitou o fardo de Jesus, né? Aceitou o fardo que é leve. É leve. Ele aceitou. É leve. E quando Jesus fala, que é um paradoxo também, Jesus brincou com um paradoxo, né? Como eu te dou um fardo e eu falo que esse fardo é leve? É um paradoxo. É um contraste. O Paulo está brincando aqui com esse paradoxo, esse contraste também. Jesus vira e fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo que é leve. Eu vos aliviarei. Como que eu vou botar 2 pesos nas minhas costas e você vai me aliviar? Aí você vai ter que pegar e estudar o que Jesus falou, que não é o nosso caso aqui, mas a gente sabe o que é. Entendeu? É assim, gente. Então, por isso que a gente precisa dilatar o coração. Fazer do nosso coração o templo de Deus. Sim. Aí, Marília, a gente resolveu muita coisa na nossa existência. Não é? É simples assim. É simples, é igual o Paulo falou, na pureza aqui, na simplicidade. Né? Quando a gente fizer o coração da gente o templo de Deus, eu acho que fica tudo mais fácil. Estamos no caminho. Vamos conseguir. Isso aí que você está falando está lá no 16, né? Chegaremos lá. Calminha.
Vou aqui no 14 aqui. Ela só está falando com a Marília que isso que ela está falando aí está no versículo 16. Tá. Não li não. O 13 nós... Eu não li o... Não tem problema não, gente. Só a gente vai no passo a passo aqui. E a gente achou que não fosse nem chegar até aqui, Marília. Quem não achou? A gente chegou aí. Não, nós chegamos, mas a gente sempre tá. que não ia chegar. Olha só. Do versículo 14 que a gente vai entrar até o capítulo 7, versículo 2, Paulo vai falar sobre comportamentos de crentes e de incrédulos. É um bloco de texto em que Paulo vai pedir que os cristãos, né, ali o pessoal de Corinto, não compactuem com os valores dos descrentes. Ele vai fazer esse apelo, né? Se lembra o que estava acontecendo lá na primeira carta? A gente falou aqui dos animais sacrificados, da questão dos véus, dos alimentos, das divisões. Então, de alguma maneira, estava havendo uma infiltração de práticas que não eram adequadas para a comunidade do Cristo. O Cid, na letrinha B da BJ aí, faz inclusive assim, que esse parágrafo está perfeitamente em seu lugar. Que eu acho que é do 14, não sei se vai até o capítulo 6, mas é o 14 e 15, que fala assim, ó. Isso aí. Está perfeitamente em seu lugar. Se admitirmos que para Paulo os infiéis são aqueles que em Corinto traem sua fé por seus comportamentos. E embora fiéis, estavam envolvidos em ídolos e demônios. Né? Aí vai explicar isso aí que a gente vai entrar agora. Sim. Né? Até a BJ colocou, eu falei de 6,14 a 7,2, a BJ colocou de 7,1. É por aí, 7,1, 7,2. Tá? Se a gente for trazer isso para o Espiritismo, são os espíritos nos alertando sobre as más influências, né? Sim. Olha só, então vamos entrar agora no 14. Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Gente, que comunhão que tem de comum entre a luz e a treva? Não, o que tem de comum entre a justiça e a impiedade? Olha, eu não tenho nem comentário para isso aqui. Tá? Deus me mandou. É o que ele falou no 15 aqui. Que acordo entre Cristo e Beliar. Que relação entre o fiel e o incrédulo. Né? O Belial aqui, ou Beliar, né? Algumas traduções da Bíblia coloca Cristo e Belial, Cristo e maligno. Eu pesquisei aqui, Cristo e o diabo. Então, assim, o Belial a gente sabe que é o maligno, é o oposto. Tá? Nesse estudo aqui que eu peguei, ele fala se não se trata de intolerância com os que pensam diferente, mas de um chamado à vigilância espiritual. Quem busca elevação moral deve evitar se comprometer com o mal ou com ambientes que favoreçam a queda. Essa separação da luz e trevas pode ser entendida como evitar compactuar com ações contrárias à lei divina, mantendo-se firme no bem, mesmo que isso traga renúncia. É isso aí. Qual que foi a primeira frase que você leu aí, Jane? Não se trata de intolerância. Isso aí. Importante isso aí. Pensam diferente. É isso aí. Isso é importante. É isso aí que a Jane trouxe aí. Importante. Não é intolerância, não. Porque, assim, senão a gente acaba excluindo. Você se lembra que Paulo, aqueles que estavam ali tramando, ele chama para poder introduzi-lo? Ele chama para poder incluí-lo? Ele traz o irmão que fez isso aí, traz ele para a comunidade. Não é o radicalismo, não é a intolerância. Por favor, gente. Por favor. Né? Eu até assim, foi até bom a gente ter trazido esse texto, porque a gente, no pensamento de Paulo, não é exclusão, não é divisão. Então, assim, para mim, isso é ponto batido, tá? Isso é ponto vencido.
Nem discuto, nem coloco assim. Não é exclusão. Muito por sinal, é inclusão. Né? Até porque a doutrina judaica, ela é uma doutrina de exclusão. Você é gentio? Você está fora. Você é salvação. Ah, você é samaritano? Você está fora. Entendeu? Então não é isso. Né? A doutrina de Jesus é uma doutrina inclusiva. Aqui é no sentido da fidelidade a Deus, né? De ser fiel, né? De você avaliar as práticas daquele ali e falar assim, não, ele está tendo um comportamento que não é legal. Não quero esse comportamento para minha vida. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero esse chamamento. Ele tem Deus, mas ainda tem a idolatria. Né? Não é isso. É isso aí. Não é para ser idólatra. Não é para ter esse comportamento de incrédulo. Não é para ter esse comportamento do oposto. Né? Onde que eu estava mesmo? No 16? Tá. E aí chega, né? O que é de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. Em meio a eles habitarei, e caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio de tal gente e afastai-vos, diz o Senhor. Não toqueis o que seja impuro, e eu vos acolherei. Serei para vós um pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, sim, ele fez várias incursões aqui. Está aí quem tem a Bíblia de Jerusalém. Aí ao lado direito está aí Ezequiel, Isaías, Isaías de novo, Jeremias. Então ele traz versículos, né, citações do Antigo Testamento, né, da época Torá. Tá? Então ele traz isso aí para a gente poder ver esses valores. Né? Qual que é a relação ideal entre Israel e Jeová? Né? É o filho com seu pai, é o que ele está falando no versículo 18 aí. Né? E o versículo 16 é isso aí, o que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Sendo que você é templo de Deus. O templo do Deus vivo é você. É você. Ok? 16 tem Emmanuel. Nossa, Jane, eu passei batido nessa, gente. Nossa, é uma mensagem muito boa. Nossa. Iluminemos o santuário, ó. Poxa vida, eu tô até com vergonha agora. Eu fiz igual a Ângela, eu não marquei, porque ela é tão boa que merece ser lida, viu? Cada um aí leia, porque é uma mensagem muito boa. Então fala para nós, eu vou até abrir a Bíblia de Jerusalém aqui para eu poder dar uma olhada nela aqui, ó. A Bíblia não, a Bíblia do Caminho aqui. Ele começa falando assim, o esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todas, né? Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Aí eu vou pular lá para o final, senão eu vou acabar lendo tudo, né? O último parágrafo ele fala: o Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Aí eu fiz um comentário meu aqui que eu coloquei assim: todos somos filhos da luz, mais cedo ou mais tarde essa luz vai brilhar em nosso coração. Porque as oportunidades são iguais. Deus nos ama a todos e dá a mesma oportunidade a todos.
E um gostei que o Emmanuel falou assim: chegam ao seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento. Sofrimento, exatamente. Porque é só a dor para nos burilar, né? Se a gente não escolhe o amor, a dor vem e faz o trabalho. E deu o nosso tempo, gente. Nossa, mesmo. 20 horas certinho. Para iniciar o capítulo 7 semana que vem, então. Semana que vem já é junho, né? 4. Oi? É 4. Que 4? 4 de junho. Ah, não. Eu tô olhando julho. Nossa. Eu concordo, Lu. 4 de junho, quarta-feira. Não é, Mike? Tá, eu tava olhando julho. Pois é. Pronto, tá lá. Ele tá querendo acelerar o processo. Já tá lá na frente. Eu tô querendo acelerar meu processo de transformação interior. Será que eu consigo? Não adianta passar o carro na frente do Não é correndo as datas que você vai conseguir. Magda quer tomar seu lugar, mas tá vendo? Mas não tem jeito. É, Quem fez o calendário? não. Quem que organizou o calendário? Ah, menino. É isso aí, gente. Ok no estudo aí. Fechamos o capítulo 6. Semana que vem a gente começa o capítulo 7. Tá bom? A gente podia começar o capítulo 7 lendo a mensagem de Emmanuel, que você faz essa recapitulaçãozinha que você sempre faz. A gente lê a mensagem de Emmanuel e entra fazendo o 7, que você falou que o 1 e o 2 do 7 é complemento desse bloco que a gente está nele agora. Você tá falando essa mensagem de Emmanuel que a gente acabou de ver aqui? Iluminemos o santuário. Então depois eu posto essa mensagem aí lá no grupo, né? Daqui a muito pouquinho, bonita que aí a ela. gente todo mundo já fica alinhado. Quem não viu, e eu sempre falo aqui, gente, pesquisem o Emmanuel, pesquisem o Emmanuel, pesquisem. Eu mesmo falo e acabo não fazendo. eu falhei 2 Emmanuels hoje aqui. Eu escorreguei. Eu não consigo abrir o Bíblia do Caminho, nem no computador, nem no celular. Não, computador eu abro. Você não tinha conseguido, Maria? Não consegui, Jane. Não consegui. Mas eu não tô entendendo. Não, nem eu. Conseguiu. Aqui, vamos fazer a prece? Então vamos fazer a nossa oração aqui. Vamos agradecer a Jesus, o Mestre querido, esse grande arquiteto de nossas almas. Agradecer esse estudo, agradecer porque hoje, nesse século, estamos ainda atualizados quanto às coisas que Paulo quer nos mostrar. Que possamos, conforme a lição de hoje mesmo, nas tribulações, sabemos, Senhor, que ainda somos suscetíveis de fragilidade, mas como nós falamos, nunca estaremos abandonados. Envolvendo, Senhor, sobre essa ciência, esse conhecimento, que possamos alterar pouco a pouco o nosso comportamento. Envolva com amorosidade todos os integrantes, aqueles que porventura assistirão ou ouvirão este vídeo. Envolva o lar de todos aqueles que estão presentes. E envolva, Senhor, todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, que desencarnaram na última semana, que estão, Senhor, fazendo o seu passamento. Que seja recebido de braços abertos, de acordo com seus méritos e necessidades. Envolva a amorosidade que está fria no mundo. Envolva para que possamos ser mais verdadeiros, os legítimos espíritas cristãos no nosso dia a dia. Agradecemos pelas bênçãos recebidas. Nos envolva para que durante a madrugada possamos nos reunir para o estudo e para poder, Senhor, cada vez mais aprender e aprender. Muito obrigado por tudo e assim seja. Sidney, fica atento que eu